Quantas coisas você acredita serem verdade absoluta, mas na realidade, nunca passaram de histórias repetidas por gerações? Algumas delas foram ensinadas na escola, outras vieram dos seus pais, dos seus avós, ou até de filmes e programas de televisão. O problema é que muitas dessas verdades já foram desmentidas pela ciência há anos, e mesmo assim, continuam sendo repetidas todos os dias. Neste vídeo, você vai descobrir 20 mitos que milhões de pessoas ainda acreditam, apesar das evidências mostrarem exatamente o contrário. E cuidado, os últimos mitos são tão comuns que existe uma grande chance de você ainda acreditar em pelo menos um deles. Então, fique até o final, porque algumas descobertas podem mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Mito 1: beber exatamente 2 litros de água por dia é obrigatório durante décadas. Ouvimos que qualquer pessoa saudável deveria beber exatamente 2 litros de água diariamente. Essa recomendação ficou tão popular que muita gente anda com uma garrafa na mão tentando atingir essa meta, mesmo sem sentir sede. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. A quantidade ideal de água varia de pessoa para pessoa. Peso, temperatura, alimentação, atividade física e até o clima influenciam diretamente essa necessidade. Além disso, frutas, verduras, legumes e diversos alimentos já fornecem uma parte importante da hidratação diária. Por isso, especialistas explicam que, para a maioria das pessoas saudáveis, a sede continua sendo um dos melhores indicadores de quando o corpo precisa de água, ou seja, não. Existe uma regra universal de 2 litros para todo e mundo. Mito 2: o cabelo continua crescendo. Depois da morte, talvez, você já tenha ouvido essa história em filmes ou documentários. A impressão parece assustadora, mas ela não é verdadeira. Depois da morte, o crescimento do cabelo e das unhas simplesmente para. O que realmente acontece é outra coisa. A pele começa a perder água e sofre retração. Com isso, os fios e as unhas ficam mais expostos, dando a impressão de que cresceram alguns milímetros. Na realidade, é apenas uma ilusão causada pela desidratação natural do corpo. Mito 3: usamos apenas 10% do cérebro. Provavelmente, é um dos mitos científicos mais famosos do planeta. A ideia é sedutora. Imagine possuir 90% do cérebro desbloqueado. Parece roteiro de filme só, que exames modernos de imagem mostram exatamente o contrário. Mesmo durante atividades simples, diferentes regiões cerebrais trabalham ao mesmo tempo. Algumas controlam movimentos, outras processam sons, visão, memória, emoções e dezenas de outras funções. Não existe uma enorme parte do cérebro completamente desligada esperando ser ativada. Na verdade, quase todas as regiões possuem alguma função importante. Se você achou esses mitos surpreendentes, os próximos são ainda mais curiosos, porque envolvem animais e alimentos, que convivem conosco praticamente todos os dias. E mito 4: tocar em um sapo causa verrugas. Essa história atravessou gerações. Muitas crianças cresceram evitando pegar sapos justamente por causa desse medo. A semelhança entre a pele enrugada do animal e as verrugas humanas ajudou a espalhar essa crença. Mas existe um problema. As verrugas são causadas por um vírus específico, conhecido como HPV. Os sapos não produzem esse vírus. As pequenas saliências presentes na pele deles são apenas glândulas naturais de defesa. Algumas espécies podem liberar substâncias irritantes, mas nenhuma delas cria verrugas nas pessoas, apenas pelo toque. Mito 5: comer à noite engorda automaticamente. Muita gente evita jantar tarde acreditando que o corpo transforma qualquer alimento em gordura durante a noite. Parece fazer sentido. Afinal, enquanto dormimos, gastamos menos energia. Mas o ganho de peso não depende apenas do horário em que você come. O fator mais importante continua sendo o total de calorias consumidas ao longo do dia, aliado ao gasto energético de cada pessoa. Se 2 pessoas ingerirem exatamente a mesma quantidade de calorias, o simples fato de uma jantar às 9 da noite não fará, por si só, com que ela engorde mais. É claro que comer grandes quantidades antes de dormir
pode causar desconforto ou prejudicar o sono. Mas isso é bem diferente de dizer que qualquer refeição noturna engorda automaticamente. 5. Mitos já caíram por terra. Mas agora vem uma sequência ainda mais interessante. Porque muitas das próximas crenças nasceram em filmes, desenhos e histórias que praticamente todo mundo assistiu na infância. E algumas delas continuam enganando milhões de pessoas até hoje. Mito 6 touros ficam furiosos quando veem a cor vermelha. Essa é uma das cenas mais famosas das touradas. O toureiro balança uma capa vermelha e o animal parece atacar justamente por causa da cor. Mas a realidade é bem diferente. Os touros possuem uma visão limitada das cores e não distinguem o vermelho da mesma forma que nós. O que realmente desperta a reação do animal é o movimento da capa. Se o tecido fosse azul, verde ou branco, o resultado seria praticamente o mesmo. Tradição de usar vermelho surgiu muito mais por questões culturais e estéticas do que por qualquer efeito sobre o comportamento do touro. Mito 7 relâmpagos nunca caem 2 vezes no mesmo lugar. Quando alguém escapa de uma situação difícil, muita gente diz um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Só que a natureza não segue esse ditado. Na verdade, os relâmpagos costumam atingir repetidamente os mesmos pontos altos. Prédios, torres de comunicação e montanhas são atingidos inúmeras vezes todos os anos. O Empire State Building, em Nova York, por exemplo, recebe dezenas de descargas elétricas anualmente. Ou seja, se um lugar oferece o caminho mais fácil para a eletricidade, ele pode ser atingido muitas vezes. Mito 8 açúcar deixa as crianças hiperativas depois de uma festa de aniversário. É comum ouvir alguém dizer, foi o bolo. Os doces deixaram as crianças agitadas. Parece uma conclusão lógica. Mas diversos estudos controlados não encontraram evidências consistentes de que o açúcar provoque hiperatividade em crianças saudáveis. Então, por que essa impressão é tão comum? Porque doces costumam ser consumidos justamente em ambientes cheios de estímulos. Festas, brincadeiras, música, presentes, amigos. A animação vem principalmente da situação, não necessariamente do açúcar, do mito. Quantos desses mitos você acreditava serem verdade? Talvez 1, talvez 5, ou talvez quase todos. A ciência está em constante evolução. Ela não existe para destruir crenças, mas para testar ideias, corrigir erros e nos aproximar da realidade. E muitas vezes, aquilo que parece absolutamente óbvio acaba sendo justamente o contrário. Agora eu quero saber de você. Qual desses mitos mais te surpreendeu? Escreva aqui nos comentários. Quem sabe ele aparece em um próximo vídeo com ainda mais detalhes. E se você gosta de descobrir fatos curiosos, desvendar histórias e separar mitos da realidade, inscreva-se no canal, porque este foi apenas o começo. Ainda existem centenas de crenças populares esperando para serem desvendadas. Nos vemos no próximo vídeo.